E se os nossos genes tivessem memória? E se eles lembrassem se vieram do nosso pai ou da nossa mãe? Parece ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais incríveis da genética, onde a herança fica muito mais complexa e interessante. Vamos desvendar juntos o que é o imprinting genômico. Para a gente começar a entender o imprinting, vamos partir de um verdadeiro quebra-cabeça da medicina. De um lado, a síndrome de Prader-Willi. Do outro, a síndrome de Angelman. São duas condições com sintomas bem diferentes. Mas o mais curioso, o que realmente intriga os cientistas, é que as duas podem surgir por um problema na mesmíssima região do cromossomo 15. E aí fica a grande pergunta, né? Se o erro genético está no mesmo endereço, no mesmo lugarzinho do cromossomo, como é que ele pode causar duas doenças tão distintas? A resposta para isso, gente, desafia aquela ideia básica de que um gene é um gene e pronto, não importa de onde veio. A chave para resolver esse mistério todo está na origem. A peça que faltava no quebra-cabeça é justamente essa. O que importa não é só o que a gente herda, mas também de quem a gente herdou cada gene. A forma mais fácil de visualizar isso é pensar que alguns genes vêm com uma espécie de etiqueta de fábrica. Uma etiqueta que diz bem claro, eu vim da mãe ou eu vim do pai. E essa pequena etiqueta, ela muda absolutamente tudo. Bom, o nome técnico para esse fenômeno todo é imprinting genômico. Basicamente, são pequenas marcas químicas que grudam no DNA e funcionam como um interruptor, sabe? Elas marcam o gene de acordo com a origem dele. É literalmente uma impressão digital que diz se aquele gene é materno ou paterno. Mas como é que isso funciona na prática? É o seguinte, a gente recebe duas cópias da maioria dos nossos genes, uma do pai e uma da mãe. E, no geral, as duas trabalham juntas. Só que com o imprinting, a natureza chega e, plim, simplesmente desliga uma das cópias. Isso quer dizer que para alguns genes, só a cópia da mãe vai funcionar, ou só a do pai. A outra fica lá, quietinha, silenciada. Ok, agora que a gente já tem esse conceito na cabeça, vamos voltar para o nosso mistério inicial. Vamos ver como essa regra da origem resolve de vez o caso das síndromes de Angelman e Prader-Willi. Naquela região específica do cromossomo 15, as coisas são diferentes. A cópia que veio do pai e a que veio da mãe não são intercambiáveis. Cada uma tem uma tarefa específica e uma não consegue fazer o trabalho da outra, justamente porque a cópia de reserva foi silenciada quimicamente. Então a lógica é essa. Se a cópia que veio do pai, que era a única que deveria estar ligada para certos genes ali, se perde ou tem um defeito, o resultado é a síndrome de Prader-Willi. A cópia da mãe até existe, está lá, mas ela está adormecida por causa do imprinting e não consegue compensar essa falta. Agora, o contrário. Se o problema acontece na cópia que veio da mãe, num gene super importante chamado UBE3A, aí o resultado é a síndrome de Angelman. A lógica é a mesmíssima. A cópia do pai está presente, mas como ela está silenciada, não tem como fazer a função que faltou. E assim o mistério se resolve. A doença que uma pessoa desenvolve depende totalmente de qual cópia parental se perdeu, aquela que estava programada pela natureza para ficar ligada. Mas calma, que a história fica um pouco mais complexa. Perder um pedaço do cromossomo, o que os cientistas chamam de deleção, não é a única maneira desse sistema todo falhar. Existem outros mecanismos, às vezes bem mais sutis, que levam exatamente ao mesmo resultado. Olhem só esta tabela com as causas da síndrome de Angelman. A maioria dos casos, por volta de 70% a 75%, é mesmo uma deleção, ou seja, a perda de um pedaço do cromossomo da mãe. Mas reparem nas outras causas. Às vezes o problema é uma mutação só no gene UB3A, um fenômeno chamado dissomia uniparental e até mesmo falhas no próprio mecanismo de imprinting. Tá, mas o que é essa tal de dissomia uniparental ou UPD? É um evento bem raro. Acontece quando, por um erro lá na formação dos gametas, uma pessoa herda duas cópias de um cromossomo do mesmo parente e nenhuma do outro. No nosso caso, se alguém herdar 2 cromossomos 15 do pai e nenhum da mãe, essa pessoa não vai ter a cópia ativa do gene UBE3A. O resultado? Síndrome de Angelman, mesmo que nenhum pedaço de DNA tenha sido perdido. Tudo isso pode parecer super técnico, eu sei, mas entender o imprinting genômico tem implicações muito reais e profundas. Vamos dar uma olhada no porquê esse conhecimento é tão crucial no mundo real. Saber o mecanismo genético exato é fundamental. Isso ajuda a dar um aconselhamento genético muito mais preciso para as famílias, para elas entenderem o risco da condição aparecer de novo. Também abre portas para opções como teste genético pré-implantação para casais que têm um risco maior e ainda ajuda na pesquisa sobre possíveis ligações com tecnologias de reprodução assistida.
E só para a gente ter um contexto, a síndrome de Angelman afeta mais ou menos 1 em cada 12 mil pessoas. Pode ser considerada uma doença rara, mas o impacto na vida das famílias é imenso. E entender a base genética dela é sempre o primeiríssimo passo para o diagnóstico, para o tratamento e para o desenvolvimento de futuras terapias. E a gente encerra com uma reflexão. O imprinting genômico mostra que a herança vai muito além da sequência de DNA que a gente recebe. É também sobre a história que essa sequência carrega. É um campo que revela uma complexidade incrível e nos faz pensar. Se os genes realmente têm memória, que outros segredos sobre nós eles ainda estão esperando para nos contar?